Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. Nós estamos no nosso terceiro encontro, nossa terceira aula, e hoje nós vamos conversar um pouco sobre os conceitos geográficos. Então, como é que nós poderíamos, então, estar entendendo as categorias de análise em geografia? Então, é importante para a gente começar a estudar esses conceitos, né, primeiramente, a gente ter claro que o objeto da geografia foi definido como sendo o espaço, né? Então, a gente nos perguntamos qual é o objeto dessa ciência, né? Então, a partir ali dos anos 70, dos anos 80, né, algo bem recente, uma discussão muito forte tanto no Brasil quanto no mundo, né, o objeto da geografia foi, então, por consenso, né, definido como sendo o espaço. Mas o espaço, até então, era uma categoria da filosofia, né, é um conceito muito amplo. Então, né, dentro das diferentes áreas da geografia, se vai fazer um trabalho com uma perícia e uma atenção maior para se definir, então, com precisão de sentido, né, com precisão para definir o que realmente se quer dizer, né, quando se usa esses termos dentro, né, das pesquisas geográficas e como se usa esses termos para se fazer, então, pesquisas, análises do espaço. Então, a partir dessa definição mais clara, principalmente nos anos 70, nos anos 80, né, essa discussão entre os conceitos, as categorias da geografia, então ela se torna universal, né? Então, nós temos uma linguagem, né, um vocabulário geográfico, né, consolidado. E como é que a gente pode, então, estar entendendo, né, nos dias de hoje, o uso desses conceitos, né? Então, os conceitos de análise em geografia, todos eles são referências a uma perspectiva de observação e análise do espaço, né? Então, cada conceito, né, dentro da geografia vai se remeter, então, a uma perspectiva para se analisar o espaço, né. E esse espaço, então, ele vai sendo, transformado, em objeto, em algo possível de análise científica pela geografia, né. Então um outro passo que é importante para a gente, ter claro, é que esses conceitos, eles são abstrações, eles não são os objetos, eles não são os fenômenos, né. Então, essa premissa para nós é muito importante, né, para a gente não confundir, a teoria com a realidade, né, com os fenômenos em si. Então esses conceitos são abstrações e por isso que eles vão se transformando ao longo do tempo, né, porque vai mudando as perspectivas de observação do espaço, e esse sentido dessas diferentes categorias também vão se transformando, né. Por isso que às vezes fica, muito confuso, né, a gente tem, paisagem, lugar, território, conceitos, né, categorias dentro da geografia que são definidos completamente diferentes de um autor ou de uma corrente de pensamento, de perspectiva para outra, né. Mas para a gente ter isso mais claro dentro dessa complexidade, é que esses são conceitos, e conceitos, então, são abstrações, e eles vão mudando realmente ao longo do tempo, conforme se mudam os usos, né, porque esses usos necessitam se ter modificações para se poder observar o espaço de outras formas, né, diferente de como, né, uma forma de pesquisa, uma forma de trabalho com geografia anterior vinha fazendo. E, por exemplo, né, eu trago aqui
a nossa primeira imagem de ilustração, né, uma fotografia do Monte Roraima, né? Ele, enquanto um espaço, né, ele pode aí se tornar, então, um objeto da filosofia, né? Enquadrar ele como um espaço dentro do universo, né, cognoscível humano, dentro do universo físico, matemático, enfim, né? O espaço é uma categoria muito ampla que ele abrange, inclusive, outras ciências, né? E para a geografia, né, a ciência vai, então, lapidando esse conceito para o seu uso, né? Então, nós traríamos aqui um exemplo de que para nós, né, é um lugar, né, porque a gente reconhece ele tem um sentido, é o Monte Roraima, mas também ele pode ser enquadrado em todos os outros conceitos, as outras categorias. Ele também, né, ele é um território, né, por fazer parte do território brasileiro, também é um território, né, dos povos ali da área territorial, da unidade territorial que ele está inserido, né? É também uma paisagem, pelas diferentes formas, né, de abordar e de entender esse conceito de paisagem. Então, nós percebemos que um espaço em si, né, um espaço no planeta Terra, ele vai contemplar, né, essas diferentes dimensões espaciais de abstrações, né, das categorias que a gente utiliza em geografia. E o nosso texto de estudo para a aula de hoje, então, é um texto do Jackson, né? É um texto da época que ele estava fazendo mestrado, então é um texto interessante que ele traz uma leitura bem sintetizada, né, de questões que são bastante complexas. Então, a gente vai tentar esmiuçar um pouquinho os principais pontos, né, para ajudar na leitura e no estudo da turma. Um dos primeiros pontos assim de leitura desse texto é importante a gente considerar a diferença, né, entre senso comum, né, e a linguagem científica, né? Então, esse é um ponto, né, fundamental, que esses conceitos, esses termos, né, eles aparecem nesses dois universos, né, no universo das representações do senso comum e no universo das representações das ciências. Então, é importante a gente estar discernindo, né, esses diferentes sentidos, né? Então, qual é o sentido de território quando a gente está falando, né, enquanto um termo, no sentido denotativo, né, no sentido mais cotidiano, e quando a gente fala em território dentro, né, de um contexto de conceito, né? Que conceito, que realmente daí esse termo território, como exemplo, é, está querendo dizer, né, está significando dentro, né, da linguagem científica, das representações das ciências. Aqui um exemplo esquemático que eu trago para vocês, né, antes da gente começar a discutir essas categorias que são bastante abstratas, né, por mais que a gente traga os exemplos da realidade empírica, são abstrações, né? Então, quando a gente fala hoje em espaço geográfico, a gente tem uma ideia, assim, um imaginário, uma noção de um espaço maior, né, que contempla, né, ou as outras categorias espaciais, por exemplo, como a paisagem, o território e o lugar. Então, aqui eu fiz um esquema como se fosse uma topologia, né, diferentes níveis das categorias espaciais, dessas nossas categorias mais básicas, né, que a gente recortou para a aula de hoje, para a gente ter essa ideia também de escala, né, de como essas diferentes categorias, né, elas podem se relacionar entre si.
Então, no nosso texto, né, aparece uma situação do Paulo Gomes, que ele, para definir ali o espaço geográfico, ele nos aponta 3 elementos principais, né. Então ele coloca que o espaço é sempre uma extensão fisicamente construída, concreta, material e substantiva, né. Então traz essa ideia de realidade material, né, de realidade física. O segundo ponto que ele destaca é que o espaço compõe-se pela dialética entre a disposição das coisas e as ações ou as práticas sociais. Ou seja, né, o espaço ele está, apesar da sua materialidade, ele está nos remetendo a movimentos, né, a práticas sociais que se dão, né, no tempo, né, por isso ele também ganha essa dimensão tanto de movimento por consequência das ações humanas, e também essa ideia, essa noção de tempo, de processo histórico, né, porque também temos essa noção de acumulação temporal. Né? E depois, o terceiro elemento que ele nos fala é a questão da disposição das coisas materiais tem uma lógica, uma coerência. Né? Então, nós observamos nessa realidade material, que é consequência dessas ações humanas, das práticas sociais, uma coerência lógica, uma coerência histórica, né? Uma coerência funcional, porque cada coisa material, né, criada, eh, cada materialidade que as ações colocam a existir, por exemplo, uma casa, um prédio, uma cidade, né, ela tem uma coerência lógica. Por isso, né, a gente enxerga, né, por esses 3 pontos aqui, uma ideia de processo histórico, né, porque as sociedades, então, elas se constituem dentro das suas bases materiais e culturais, mas sempre em função de uma matriz lógica. Então, o nosso autor traz bastante a contribuição do Milton Santos, né, principalmente desse livro aqui, que é o principal livro da parte teórica do professor Milton, né, que é o Natureza do Espaço. O nosso autor de estudo vai nos trazendo algumas ideias chaves assim que a gente percebe que são muito citadas, inclusive ainda hoje, né? Então, por exemplo, aqui ele nos traz uma ideia de espaço geográfico como um conjunto indissociáveis de sistemas de objetos e sistemas de ações, né? Isso aqui nos joga, né, numa abstração bem grande, mas o que que é essa abstração, né? Esse sistema de objetos e ações? É, é o que a gente vê praticamente numa cidade, né? Ó, aqui nós estamos vendo sistemas de objetos e ações, né? Por exemplo, um ônibus, né? É um objeto, mas ele está associado a um sistema de ações super complexas, né? Desde quem fabricou o ônibus, a política pública municipal de transporte, o usuário, né? Que tem toda essa sua relação enquanto meio de transporte, os trabalhadores, né, o cobrador, o motorista, enfim, né, o próprio objeto se relaciona com o sistema de trânsito, que é todo um outro sistema de objeto que está conectado, né, ao sistema cidade enquanto um todo. Então, essa complexidade, né, do espaço geográfico, o Milton sintetizou, né, nessa ideia, né, nessa frase, que é uma frase muito citada do professor Milton, como o conjunto indissociável de sistemas de objetos e sistemas de ações. Que aqui, né, no nosso slide anterior ali, que é a do professor Paulo Gomes, né, Paulo César Gomes, ele também nos traz praticamente essas mesmas ideias, né, com esses 3 pontos principais, que é essa importância para a ação, para a questão do movimento, né,
relacionado às coisas materiais, né? A cidade do concreto, a cidade concreta dos objetos, né? A questão do movimento das ações que criam a própria história humana. Então, né, como síntese, a gente pode apontar que a categoria abstrata do espaço geográfico ela capta o momento histórico. Né? Então, por exemplo, uma fotografia de uma cidade ela nos dá uma imagem de paisagem, né? Mas se a gente está ali na cidade, né, a cidade enquanto real concreto, ela é, então, o espaço, né, geográfico enquanto categoria, né, enquanto abstração. E esse espaço geográfico, essa cidade enquanto, né, o corpo material, o sítio urbano, né, ele capta sempre o seu momento histórico, né, esse processo das ações humanas. Outro ponto que a gente também pode entender como relevante de síntese é que essa categoria de espaço geográfico, ela expressa também as características dos sistemas de objeto e das práticas vigentes naquele momento. Vamos voltar à imagem da cidade. Por exemplo, aqui é a cidade de Recife, em Pernambuco. Né? Então, nós podemos perceber que as práticas vigentes, por exemplo, no nosso exemplo do sistema de transporte, estão aqui, né, materializadas, né, como é distribuídos, ó, por exemplo, aqui a gente vê uma linha de corredor de ônibus, né, nós vemos grandes paradas organizadas numa avenida de grande fluxo, né? Então, nós podemos ver que essas práticas espaciais do planejamento urbano da cidade de Recife, como exemplo, estão aqui presentes, né? E como em outras cidades, por exemplo, a cidade de Boa Vista, né? Quando nós estamos em Boa Vista, observamos o seu sistema de transporte, né? As práticas sociais relacionadas àquele sistema de objeto, né? Vão estar ali materializadas em seu movimento, né, histórico. Um outro ponto, né, relevante que a gente pode tomar do nosso texto de estudo é que o espaço permite a gente perceber o processo socioespacial como um conjunto de objetos e ações. Né? Então, é perceber que esse movimento ele não é indissociável, né, uma dimensão da outra, né? Que objetos e ações são processos que se movimentam no tempo sempre juntos. E o outro ponto, né, nosso quarto ponto aqui de destaque, é que as perspectivas de tempo passado e as realidades sociais e materiais podem também ser observadas, analisadas no espaço geográfico. Então, essa categoria, né, espaço geográfico, quanto uma categoria mais abrangente, né, que engloba, né, as nossas outras dimensões espaciais, ela nos permite, então, também fazer essas análises sobre o tempo e sobre as ações humanas. Então, nosso próximo conceito, né, é o conceito de lugar. Né? Então, como é que no nosso texto o conceito de lugar ele foi sendo trabalhado? Né? Aqui eu trago a igreja matriz de Boa Vista, né, como exemplo para a gente. Igual modo ao Monte Roraima, né, a gente pode perceber que a gente pode utilizar essas categorias abstratas, né, para enquadrar esse espaço, né, enquanto um espaço genérico, né, um espaço físico, material, né, mas a partir do momento que a gente vai utilizando outras categorias, a gente vai então delimitando sentidos, né, para esse espaço. Por exemplo, enquanto lugar. O conceito de lugar ele tem a sua origem, a sua genealogia muito nos estudos da antropologia.
né? Então, ele é um conceito basicamente antropológico, e ele está relacionado aos sentidos que a gente faz, que a gente dá para espaços, né? Então, é mais um conceito diretamente relacionado ao espaço, né? Então, as concepções da categoria de lugar para a ciência geográfica estão atreladas muito na discussão da geografia humana e em duas principais perspectivas, que é a geografia fenomenológica, humanista, e a geografia cultural, né? Alguns autores, né, pesquisadores que se dedicam à história do pensamento geográfico dividem, né, entre geografia humanística e a geografia cultural, e outros colocam, né, como um grande campo da geografia que surge ali nos anos 80, nos anos 60. É, pelos estudos e as linhas de pesquisa, hoje já, né, é mais claro que a gente tem dois tipos de estudos, né, bem distintos, que é a geografia fenomenológica, né, ou geografia humanista, e a geografia cultural. Inclusive, tendo a geografia cultural aí diferentes tradições, né, uma tradição forte nos Estados Unidos, outra na Inglaterra, na França, na Alemanha. Aqui no Brasil, especialmente, a gente tem uma escola muito bem desenvolvida, né? Universidades como São Paulo, Federal do Paraná, né? E outras universidades. E a tradição da geografia crítica, né? Que ela se caracteriza principalmente pelo uso do método materialista dialético histórico, né? Então, na perspectiva humanista, o lugar está muito atrelado ao que eles gostariam de estar entendendo melhor naquele momento, né? Principalmente ali nos anos 60, nos anos 70, que era a questões relacionadas à construção do sentido, né? Onde o sujeito era trazido para o centro do questionamento, da vontade de saber, e a subjetividade entra, então, né, por consequência, já que se começa a estudar pessoas com mais detalhes, né, incluindo suas emoções, as suas ações cotidianas. Então, para essa geografia, o lugar vai se apresentando, então, muito próximo a esse lugar que era trabalhado lá na antropologia, tanto que as primeiras referências, né, vão ser, né, de estudos da antropologia. Então, é um lugar muito relacionada aos seus significados, aos seus símbolos, né, a uma matriz cultural. Por isso que eu trouxe aqui o exemplo para a gente, né, da igreja matriz, enquanto um lugar, né, enquanto um lugar simbólico de um contexto cultural, que é uma cidade, né? E na perspectiva da geografia crítica, o lugar já tem uma conotação um pouco diferente, né? Então, ele aparece ali como um espaço de relação social, né? Então, ele é um espaço de construção da sociedade, de construção dos grupos, é um espaço de locus de relações sociais, né? Então, isso já dá um outro enfoque, uma outra perspectiva para o lugar. Por exemplo, na perspectiva crítica, agora, né, essa espacialidade virtual que nós criamos, por exemplo, usando o Moodle, né, com um espaço educativo, por exemplo, a gente criou um lugar, né, que não seria, né, essa perspectiva na geografia humanística, né? O lugar do Moodle se transformaria com sentido para essa geografia humanística, se ali a gente já fosse desenvolver relações mais profundas, né? Relações com maior números de símbolos, de significados, né? Que não fosse somente essa relação de um espaço virtual para a gente, né, nos relacionarmos para o aprendizado, para o ensino, para trocar ideias, para compartilhar materiais, né? Que nesse sentido, para geografia crítica, né,
essas plataformas, esses espaços virtuais, também podem ser considerados, então, como um lugar, né? Um lugar virtual. Eu trago a orla do Itaúmanã, ali do Rio Branco, como mais um lugar, né? Um lugar do território, um lugar inscrito dentro do espaço geográfico cotidiano, né? Que pode ser, então, analisado, né, a partir também de diferentes outras categorias, né? Mas o que para nós é fundamental é essa ideia do lugar como um espaço que nós reconhecemos, né, damos sentido, damos significados, e que ele começa, então, a fazer parte, né, do nosso universo de representação de mundo. Então, Milton Santos aborda muito essa questão do lugar, mas principalmente em relação à tensão que o lugar vai criar, desculpa, a tensão que o lugar vai ter em relação às outras escalas, né, do espaço geográfico, e que ele trabalha, então, muito a questão da globalização, né? Então, como que a universalização da técnica, né, a financiarização da economia, né, a globalização das relações de comércio vão influenciar, né, nos lugares, e como o próprio modo de produção capitalista, né, vai influenciar tanto os estados nacionais, porque ele vai criar uma ordem global baseada em normalizações, em leis que normalizam, e também em normalizações, que são comportamentos voltados à norma, né? Isso hoje ficou bastante evidente para nós, o que é esses processos de normalização, quando se veio a falar no novo normal em função da pandemia de Covid, né? Esse conceito de normalização é muito utilizado nos estudos aí que utilizam abordagens Foucaultianas, né, da biopolítica, e ele veio à tona no nosso senso comum, no nosso cotidiano, aí para falar da nova norma social, né, o novo normal, que é sempre a partir de uma norma estatística, né, que fazia a diferença entre o patológico, né, e o saudável, entre o normal e o doente. Então, as normalizações são características, né, que atuam junto com as normatizações, para gerar processos de quê? De homogeneização, padronização de comportamentos, de territórios e dos próprios lugares. E essa lógica, né, da normatização e normalização, ela acaba impondo aos lugares uma racionalidade própria, né, das forças, dos poderes que estão ali impondo, né, essa racionalidade. E essa lógica se manifesta, então, pelas suas forças nos lugares, mas desmantelando os lugares. Por exemplo, a gente pode, né, citar aí os bairros tradicionais das cidades, né? Todas as suas cidades tinham seus centros antigos, né, que vão sendo desvalorizados, né, abandonados, que passam pelos processos que hoje na geografia a gente chama de gentrificação, né? Aquelas áreas são desvalorizadas, o mercado imobiliário compra essas áreas de uma forma barata e depois passa ali a fazer um novo planejamento urbano, e a cidade fica com uma outra cara, com padrões estéticos e funcionais atrelados ao quê? A uma normatização do espaço, a uma normalização do espaço, que traz uma influência direta, né, dessa racionalidade da globalização. Então, essa tensão entre, né, a racionalidade do global e do modo de produção capitalista que se universaliza pela técnica, né, para o Milton Santos, ele vai apontar que esse é o grande vetor, a grande força que transforma o cotidiano. E isso vai impactar na comunicação das pessoas, né, nas formas, desde
das famílias, quanto, né, das sociedades, das cidades, de como as pessoas se comunicam, né, vai afetar na vizinhança ali, né, na escala do pequeno lugar, na escala do bairro, na escala da rua, né, e afeta nas emoções, afeta nas subjetividades e transforma completamente a vida privada. Então, por isso que o lugar, né, para Milton Santos e para a geografia hoje, assumiu uma importância muito grande, né, porque ele não é tomado só como um espaço que ganha sentido e significado como era trabalhado na antropologia, mas ele se torna um espaço aonde é o locus ali, aonde a gente consegue ver e analisar dentro do espaço geográfico as transformações que o capitalismo está criando na vida cotidiana. Então é a partir dali também que a gente começa a observar as potências criativas, né, as subversões das lógicas que desmantelam os lugares, que desmantelam comunidades, né? Então a resistência, a resiliência também pode ser observada a partir dessa categoria que na geografia a gente chama de lugar. E a paisagem, né? A paisagem também é uma categoria que foi sendo consolidada, né? Ela é presente nos estudos geográficos aí desde o século XIX, né? Estudos franceses, estudos alemães, de ingleses, estadunidenses, né? Chega no Brasil, principalmente ali nos anos 70, né? Mas nos anos 60 já se tinha algumas pesquisas utilizando o conceito de paisagem e geografia, e ele vai se estabelecendo. E essas tradições de pesquisa, né, sempre atreladas ao espaço, né, então a paisagem enquanto uma categoria do espaço, né, e diretamente relacionada, então, ao espaço geográfico, né? Então, dentro desse conjunto de categorias espaciais que a geografia cria,